graça e a paz, amados irmãos. Bem-vindos ao canal Casarão. Pastor Ayrton aqui com você. Nós estamos gravando agora uma série de mensagens com o título Mensagens que Edificam. Então fique conosco, hoje tem uma mensagem abençoadíssima para você. Amém? Deus abençoe, fique conosco. 2 Reis, capítulo 18 e 19, conta a história do rei Ezequias, que em determinado momento, quando o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, quis invadir Judá, porque Ezequias era rei em Judá. E Senaqueribe, o rei da Assíria, ele já havia conquistado todas as nações ao redor de Judá, mas faltava conquistar Judá, né? E aí ele mandou um general lá nos muros de Judá para amedrontar Ezequias, né? No capítulo 18, no verso 28, fala assim: Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: Com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Assíria. Então quer dizer, o rei da Assíria foi lá falar para Ezequias, né? A princípio falando para os soldados, e os soldados levariam essa notícia até até Ezequias, colocando medo, né? Essa é a estratégia do inimigo, né? É uma estratégia antiga, né? O inimigo, a princípio, ele vem colocando medo com palavras, né? Você está achando que Ezequias vai livrar vocês? Você está achando que esse Deus de Ezequias vai livrar vocês? Nós já conquistamos todas as cidades ao redor, todas as nações ao redor. Senaqueribe conquistou. Por que não vai conquistar Judá? Né? Colocando medo, essa é a estratégia, colocar medo com palavras mentirosas, com palavras de afronta, com palavras de intimidação. Essa é a estratégia do diabo para as nossas vidas no dia de hoje. Às vezes a respeito mesmo do coronavírus ou a respeito de qualquer outra situação que nós estejamos vivendo neste tempo de quarentena, né? Dentro de casa, as coisas que acontecem. Muitas vezes o inimigo vem colocando medo, colocando intimidação, falando que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo. Foi dessa maneira que Senaqueribe tentou desestabilizar primeiro Ezequias, né? E aí lá no versículo 36 fala assim: Mas o povo permaneceu calado e nada disse. Em resposta, pois o rei tinha ordenado: Não lhe respondam. Então a estratégia de Ezequias foi aqui, falou para o povo: não respondam à intimidação do inimigo. Vamos ficar em silêncio, não vamos responder. Existem certos momentos que nós não precisamos responder. Mesmo que nós sejamos com medo, mesmo que a gente queira responder à afronta, não é momento de resposta. Nós estamos aprendendo isso aqui com Ezequias. Eu aprendi isso aqui com Ezequias nesses dias, uns 10 dias que o Senhor falou essa palavra comigo. Não responda. Fica quieta, não tem necessidade de falar, só ora. Existem momentos que nós só precisamos orar e confiar no Senhor. Por mais que o inimigo esteja à porta, esteja lá no muro gritando, nós precisamos confiar e ficar em silêncio. Aí lá no capítulo 19, conta que ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ou seja, Ezequias mandou o povo ficar quieto e depois ele rasgou as suas vestes, pôs roupa de luto e entrou no templo do Senhor. Ele rasgou as vestes, ele entrou em desespero. Mas o que ele fez? Ele foi para o templo do Senhor, ele foi orar ao Senhor, ele foi buscar a direção do Senhor, ele foi ouvir o que o Senhor tinha a dizer para ele. Ele não fez nada além disso, ele foi lá falar com o Senhor. No mesmo capítulo 19, no versículo 14, né, tem a oração de Ezequias. Fala assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra.
Tu criaste os céus e a terra, dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram. Pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias sabia que só existia um Deus. Ezequias sabia que todos os outros deuses eram feitos por mãos humanas, mas o Deus ao qual ele servia era o Deus verdadeiro, que tinha feito os céus, a terra, tudo que há. Então ele confiava nesse Deus. Ele foi lá diante desse Deus e ele foi pedir socorro para ele. Ele não foi afrontar Senaqueribe, ele não foi lutar de imediato com Senaqueribe. Ele confiou em Deus. Quando a afronta vier, nós temos que entrar diante do Senhor, no templo do Senhor, e orar e pedir que Ele, que é poderoso, Ele que criou todas as coisas, o grande eu sou, é Ele quem vai nos livrar, né? Que a afronta de Senaqueribe foi essa: esse Deus não vai te livrar. Mas Ezequias confiou: esse Deus vai me livrar, vai livrar a mim e vai livrar ao meu povo. E aí, no versículo 20, vem a resposta do Senhor para Ezequias, através do profeta Isaías. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros. Então, quer dizer, tem toda uma parte grande aqui, né, no capítulo 19, da resposta do Senhor, mas o Senhor está falando que a virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A virgem, filha de Sião, diz respeito a Jerusalém, né, a cidade do Senhor. Diz respeito a nós. Então, nós zombamos e desprezamos o inimigo. Nós balançamos a cabeça contra o inimigo e o inimigo foge de nós, porque não foi contra nós que ele levantou a voz arrogante. Ele levantou a voz arrogante contra o Santo de Israel. E é o Santo de Israel quem vai fazer o inimigo fugir de nós, né? É o Senhor quem faz o inimigo fugir de nós. Então o Senhor falou isso. A resposta da oração a Ezequias foi essa: que o inimigo fugiria dele. E no versículo 35 fala assim: naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. O anjo do Senhor matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisrog, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esaradom foi o seu sucessor. Ou seja, aconteceu o que o Senhor falou. O Senhor tinha falado para Ezequias que ele fugiria, que pelo mesmo caminho que ele veio contra Ezequias, pelo mesmo caminho ele voltaria. E foi isso que aconteceu. O anjo do Senhor veio. Primeiro ele fugiu e depois o anjo do Senhor veio e matou aquele povo. Quando o rei da Síria acordou, era tudo cadáver. E aí ele morreu à espada, como ele falou lá para Ezequias. Está escrito aqui. É uma história maravilhosa e encorajadora a respeito desse rei e a respeito do que ele viveu com o inimigo. Então nós podemos pegar esse exemplo, o inimigo falando no muro, o inimigo falando na mente, o inimigo falando,
fica em silêncio, ora, busca o Senhor, espera a direção, porque é o Senhor quem vem. E Ele fala para nós, zomba do inimigo, porque não foi contra ti que ele blasfemou, não foi contra ti que ele levantou a voz arrogante, foi contra o Santo de Israel. E tudo que é levantado contra o Santo de Israel mesmo resolve. Nós não precisamos resolver, Ele resolve. E Ele mesmo foi lá e Ele mesmo resolveu a situação. E quando Senaqueribe acordou o rei da Síria, era tudo cadáver o exército dele. E é assim que acontece com o inimigo. Quando ele se levantar contra nós, tudo cadáver. Não tem que vir contra nós. Porque nós somos os filhos do Senhor, aqueles que dependemos do Senhor. E contra nós inimigo nenhum virá. E pelo caminho que ele vier, pelo mesmo caminho ele vai retornar. Amém? Deus abençoe.